Irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, eu queria dar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Uma data muito especial, que vocês sejam grandemente abençoadas. Para quem não tem o privilégio mais de ter mãe, como é o meu caso, que vocês sejam fortalecidos, consolados, essa data que é tão importante e às vezes também muito dolorida também. Bom, nós estamos em meio a uma série de mensagens. Os irmãos vão me desculpar a voz aqui, só que eu estou com uma gripe forte, então vai ficar meio fanho hoje. A gente está no meio de uma série de mensagens chamada Uma Família Improvável. E a gente está meditando no livro de Ruth. E, bom, por que é importante a gente estudar o livro de Ruth? Antes de nós respondermos essa pergunta, a gente precisa revisar o que a gente já viu até aqui. Nesse primeiro capítulo, nós vimos que a família de Noemi saiu de Belém e foi até Moabe, uma região onde hoje está localizada a Jordânia, cerca de 120 quilômetros de distância de Belém. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram um povo idólatra, eram inimigos históricos do povo de Israel. E, apesar disso, eles eram inimigos históricos, só que eles têm uma origem com o povo de Israel, eles têm laços sanguíneos. Por quê? Pelo incesto de Ló, lá em Gênesis 19, a gente encontra esse registro. A gente tem Elimeleque, marido de Noemi, morrendo no contexto de chegada ali de Moabe, e a gente tem depois seus filhos, Malom e Quilion, se casando com mulheres moabitas, o que não era uma questão muito bem aceita pelo povo de Israel, a gente precisa deixar isso claro. E quem eram essas mulheres? Orfa e Noemi. Quase 10 anos depois, Orfa e Ruth, aliás, desculpa, coloquei aqui errado. Orfa e Ruth, e quase 10 anos depois, a gente tem os filhos também morrendo, e ela e as noras ficam desamparadas. Quando a gente olha para esse contexto, à luz do Pentateuco, por exemplo, que era não só a Bíblia, mas boa parte da Bíblia hebraica, a gente tem na representação de Noemi a perfeita pessoa pobre. Perfeita pessoa pobre. Primeiro que ela era mulher, então ela já era marginalizada nesse contexto. Segundo que ela era viúva. Era um agravante. E o terceiro, que ela era uma estrangeira ali naquele lugar, ela vinha de fora. Então, ali ela era uma invisível. Depois disso, a gente sabe que Noemi ouviu, soube que as coisas haviam melhorado lá na sua terra e decidiu, então, retornar para Belém. E as noras, no primeiro momento, se propuseram a fazer companhia a ela. E aí nós paramos nessa parte da mensagem com o pastor Wagner no domingo passado. Então, aí a gente volta para aquela pergunta, por que nós devemos estudar o livro de Ruth? Porque ele apresenta uma família improvável. E as nossas igrejas, nossa igreja aqui é formada também por famílias improváveis e imperfeitas. Por que nós devemos entender mais a história de Noemi e de Ruth? Porque essa relação improvável nos ajudará a entender como agir com os improváveis que nos cercam, com os improváveis que nós somos, com o improvável que eu sou. Nós todos somos improváveis. Alguém já olhou para a gente uma vez e disse assim, não vai sair nada de bom disso. Dessa família não vai haver fruto bom algum. Alguém já disse isso sobre nós, em algum momento. Convido os irmãos, então, a lermos Ruth 1, a partir do versículo 8. Eu leio na Nova Versão Internacional. Então, Ruth 1, a partir do versículo 8. Disse-lhes Noemi, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido.
E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cocunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, onde morreres, morrerei, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de tudo, eu vou só falar uma coisa. Não haverá indiretas nessa mensagem. Para quem sabe, minha esposa chama Noemi, então não haverá nenhuma indireta aqui, tá? Aqui vai ter só a representação mesmo, vai ter a aplicação do texto bíblico. Eu convido você a fazer um exercício comigo. Volte lá ao seu momento de conversão. Quais foram as rupturas que você fez no seu momento de conversão? Eu pergunto isso porque na jornada cristã, quando nós tomamos uma decisão por Cristo, e nós como batistas acreditamos nisso, essa mudança de vida exige uma ruptura. Se você mentia, não vai mentir mais. Se você roubava, não roubará mais. Se você vivia uma vida no crime, espera-se que você não viva mais. Então, exige-se uma ruptura para que aconteça esse processo. A vida, então, verdadeiramente convertida, passa por isso. Carrega as marcas de uma ruptura, de uma renúncia, de uma mudança de atitude. Agora, para aqueles que ainda não se converteram, não tiveram um encontro com Jesus, essa mensagem pode soar um pouco estranha. Pode ser diferente. Aqueles que experimentam uma nova vida, e essa é uma mensagem para aqueles que ainda não têm a Cristo, não pode voltar para trás. Aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus não olham para trás, não têm saudade, não podem ter saudade daquilo que viveu. É uma jornada para frente, é uma jornada de mudança de atitude. E a decisão de Ruth aqui representa uma ruptura com a cultura idólatra e imoral de onde ela vinha, do seu povo. Ela renuncia aos falsos deuses, apesar da fala da sua sogra para que ela e a sua cocunhada ficassem em Moabe. As duas, no primeiro momento, sinalizavam que elas seguiriam com Noemi, mas Orfa foi vencida pela sua natureza. Ela prendeu-se aos laços da sua paixão por Moabe. Ela quis ficar na terra dos seus pais. Ela olhou para trás. Ruth, por sua vez, ela persevera. Ela mostra uma nova mentalidade. Isso a gente observa no versículo 16, que é um versículo-chave dessa perícope, desse trecho que nós estudamos aqui. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é uma profissão pública de fé.
Isso é uma mudança de mentalidade. Isso é uma tomada de decisão. Essa é a ruptura. No contexto da teologia, isso é uma grande lição sobre a misericórdia de Deus que alcança outros povos. Deus chega aos moabitas. Tocou o coração de Ruth. Improvável, uma moabita, nora de uma mulher do povo de Israel. Para nós é uma verdade que nos deve provocar. Nós temos sido perseverantes na família, como Ruth foi. O livro de Ruth vai nos apresentar 3 verdades que fortalecem a família. A primeira delas é a verdade de que é preciso perseverar para que dure. Nós precisamos perseverar. A jornada de Ruth é uma jornada de perseverança. Qual é a razão para que Ruth perseverasse? Primeiro ponto, gente, vamos pensar aqui com a lógica humana. Não seria muito mais cômodo para Ruth permanecer na terra dos pais dela? Seria muito mais fácil. Ela conhece as pessoas, conhece o contexto, estaria perto da sua família. Ela não precisaria mudar de religião. Ela não precisaria ter seus costumes rompidos. Só que Ruth identificou que valeria a pena insistir, perseverar naquela relação que havia sido construída com a sua sogra. Uma relação improvável, porque a gente sabe o quanto de piadas tem com sogra, né? Convenhamos, né? A minha é uma bênção, mas tem gente que não gosta de sogra. Tem gente que não gosta. Outra prova de uma improvável. Então, meus irmãos, Ruth investiu. Veja só, na sua sogra, a única família que lhe restava. E nós, muitas vezes, abrimos mão da família que nós temos. Nós abrimos mão. Abrimos mão de esposa, marido, filhos, pai, mãe. Nós abrimos mão com uma facilidade. Todos nós cometemos esse pecado. Todos nós. Quando a gente olha para o original aqui, e o André sabe mais de hebraico do que eu, a palavra povo aqui é o substantivo an, que dá sentido à família. Significa família, corpo de cidadãos da mesma fé. Uma relação direta à família. Fica com a sua família, o seu povo, a sua família ampliada. Mas ela quis perseverar e continuar com Noemi. Em resumo, então, Ruth diz para Noemi, a sua família, o seu povo, será a minha família, será o meu povo. Vínculos maduros, então, são gerados a partir de uma relação de amor, respeito, zelo e fidelidade. Fidelidade é uma palavra-chave aqui do livro de Ruth. Perseverar com a minha família é, portanto, então, estabelecer vínculos fortes, sadios, que não sejam influenciados por qualquer problema ou desavença. É abrir mão, muitas vezes, de ter razão em favor da paz, pelo direito do outro. Você tem direito, mas o outro também tem. E aí é o abrir mão, para que resista a paz, para que exista, para que persevere a paz. Segunda lição que o livro de Ruth nos apresenta, a segunda verdade, é que pessoas difíceis exigirão de nós paciência e amor. Então, devemos ser pacientes e amorosos. Fácil, né? Não é. Aí é o desafio para a gente tentar ser. E por que as pessoas são difíceis? Porque elas estão magoadas, elas estão traumatizadas. Quando a gente olha aqui para Noemi, gente, ela perdeu o marido e os 2 filhos, em uma janela de 10 anos. Imagina a dor que essa mulher carregava no coração. Elas vivem em contextos difíceis. Algumas delas tiveram uma formação difícil. A infância não foi fácil. A Noemi aqui tornou-se uma pessoa amarga pelas circunstâncias da vida.
talvez chateada com Deus, e é provável que a gente conheça alguém assim. Talvez a gente tenha sido alguém assim em algum momento da vida, ou talvez nós estejamos assim neste momento de vida. E a gente, numa perspectiva de tentar animar essa pessoa, chega para ela e fala assim, olha, você tem que ter uma mudança de vida, não fica assim, não seja tão pessimista, deixa de negativismo. A gente dá uma lição de moral para essa pessoa, como se isso fosse resolver. Isso não resolve. Não são lições de moral que vão fazer com que as pessoas despertem do fundo do poço de onde elas estão, com as suas amarguras, as suas tristezas e os seus traumas. As pessoas amargas e machucadas como Noemi, elas não precisam ouvir que elas têm de ser mais positivas e felizes com as coisas. Elas querem ver atitudes. Elas esperam de nós atitudes que demonstrem que nós enxergamos as coisas da vida por um prisma de esperança. É como se nós fôssemos um poste. Imagina que você é um poste. Lá fora isso é um mau sinal, né? Mas aqui eu estou falando para vocês imaginar, fazer um exercício que você é um poste, sem nenhuma ofensa. Imagina uma noite e você é aceso pela Enel aí, quando funciona. E você ilumina uma parte lá de onde você está. Você tem que ser um poste a iluminar as pessoas que estão ao seu redor. Porque a pessoa que está ao seu redor vai ser contemplado com o foco de luz que existe em você, que existe em mim. Então, não há fórmulas mágicas, não há receitas. O que deve haver, então, é paciência. Paciência. Para chegarmos a uma jornada de esperança. Essa mensagem chama família, onde a perseverança encontra a esperança. É um caminho que a gente precisa percorrer. Só que muitas vezes a gente perde a paciência. E talvez seja um dos erros mais comuns que a gente tenha. É o meu, com certeza. A gente fala alto, a gente critica, a gente passa bufando. Eu sou de família italiana. Então, quem é de família italiana sabe que italiano fala alto, gritando, né? Não é? Você vê uma conversa de dois italianos, parece que eles estão saindo no tapa, mas eles estão discutindo qual que é a sobremesa. Eles brigam muito, assim, eles falam muito alto nesse sentido, né? Só que Deus nos molda à medida em que nós lidamos com os problemas e com as pessoas que nos cercam. Elas vão sendo instrumentos de Deus. Então, menosprezar a família é menosprezar esse instrumento que o próprio Deus nos apresenta, para que sejamos trabalhados em nossas vidas. A família é um instrumento. A terceira verdade, terceira e última verdade, é que a gente precisa ter esperança para viver um novo tempo e deixar-se ser acompanhado por sua família é improvável. Pega na mão da sua família e vai com ela, caminha. Como ter esperança quando a família parece que não dá liga? Já ouviram essa expressão de dar liga? É um pouquinho anterior a mim, mas eu já ouvi já. Dar liga, assim, sabe? Juntar, fazer funcionar. O primeiro passo, pessoal, é querer que dê certo. Precisa ir em direção, fazer acontecer dar certo. Noemi volta de Moabe, mesmo amargurada, sabendo que havia de novo comida em Belém. O caminho de volta, na companhia da nora moabita, Ruth, foi o apego a um fio de esperança. Elas chegaram no começo da colheita da cevada. Bom, a cevada era uma das principais culturas ali produzidas naquela região. E não é à toa que Belém significa casa do pão, além, claro, de todo o contexto espiritual por trás disso. E parte da cevada era usada, então, na produção de pães. Tem todo um contexto aí. Isso significava a chance de trabalho, alguma opção de alimento. Em nossa família, por mais improvável que ela seja, Deus nos apresenta alguma esperança. Nem que sejam fios de esperança. Elas nos são dadas por Deus.
A família nos lembra que Deus nos quer como parte da sua família universal. Ela é um foco para que nós entendamos que em Cristo nós somos parte da família do Senhor. As pessoas que estão cultuando ao Senhor lá na China, nas florestas, ou lá em Seul, na Coreia do Sul, são nossas irmãs em Cristo. Louvam ao Jesus que nós entoamos aqui, que nós engrandecemos aqui. Em meio aos problemas, o natural é que a sua família esteja ao seu lado. É o natural, é o que se espera. E uma das maiores formas de amor por sua família é reconhecer quando você erra. Quando nós erramos. E com paciência, a gente edifica a vida daquelas pessoas que nos cercam. Nós precisamos reconhecer erros. O reconhecimento do erro é que vai ajudar na cicatrização das feridas e que vai nos ajudar, nos dar o alimento para que a gente possa caminhar nessa jornada de esperança. O Senhor cuida dos outros e de você através dos outros. Então, é chegada a hora da gente parar de abrir mão das nossas famílias. São pequenas atitudes no dia a dia que mostram que nós abrimos mão. Quando nós paramos de procurar, quando nós paramos de estabelecer diálogos, quando nós paramos de nos importar. Todos nós cometemos esses erros. E por mais difíceis que sejam os cenários, Deus prepara o impossível em meio aos improváveis. Então, os improváveis que somos nós, somos agentes de esperança para esse mundo. Nós precisamos enxergar as nossas famílias como foco de esperança para esse mundo. Finalizando, então, essa mensagem, como nós podemos aplicar, o que nós podemos entender dela? Primeiro, nós precisamos reconhecer a centralidade da família para os planos de Deus. Ela é central, ela tem uma importância fundamental. Aqui, no contexto de Ruth, nós vamos acompanhar ao longo das próximas mensagens. A partir dessa relação de Boaz com Ruth, foi gerado Obed, foi gerado Jessé, que gerou, que foi pai do rei Davi. Olha só, o propósito de Deus. Deus também nos dá famílias de coração, como Noemi e Ruth, nós devemos honrá-las. Pessoas que não são sangue do nosso sangue, mas que o Senhor colocou nas nossas vidas para que nós tratemos como família. E para que depois a nossa mente seja reconfigurada para que todos nós nos relacionemos como família. Então, o nosso papel é perseverar e fortalecer a família, respeitando a família. Preservar a santidade do casamento. Olha só. Santidade do casamento. Preservar a infância dos nossos filhos. Aquilo que tem sido permitido que eles acompanhem. Pôr em prática a esperança em dias melhores. Educando filhos. Formando família, para que a família brilhe no mundo. Para que a família cause impacto no mundo. Fazendo a nossa parte. Para que o mundo veja os efeitos do reino de Deus. Essa mensagem aqui, uma família improvável, é uma capacitação. Durante um mês, todos nós vamos ser capacitados. Para que a partir disso, a gente entenda que a família também é um instrumento de evangelização. A partir da improvável Ruth, você possa ver o improvável Lucas, o improvável você, o improvável seu esposo, sua esposa, como graça, como um instrumento da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, todos nós, para que nós sejamos usados pela graça dEle, para que as nossas famílias sejam bênção para esse mundo. Amém?
Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque de improváveis o Senhor tornou prováveis, o Senhor tornou instrumentos teus. Que as nossas famílias sejam direcionadas e usadas por ti para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.